Oi galera, tudo bem com vocês? Se você está assistindo esse vídeo é porque você é um seriedista perdido com o edital cabuloso da UPE. Mas não se preocupa que nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre Pernambuco colonial. Então é só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, então primeiro vamos destrinchar esse título Pernambuco colonial. O que significa esse colonial? Significa o período em que Pernambuco e o Brasil era colônia de Portugal. E muita gente acha, que começou quando eles chegaram aqui no ano de 1500, mas na verdade o período de colonização, de fato, só começa em 1534 com a criação das capitanias hereditárias. Dentre elas existia a capitania de Pernambuco, que era composta pelos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ceará e uma parte ocidental da Bahia, ou seja, era bem grande. E decidiram colocar Duarte Coelho como governador dessa capitania. Daí veio o nome, a Capitania Duartina, que tá lá no seu edital bem bonitinho para você estudar. E o que foi que Duarte Coelho fez para essa capitania? Ele primeiramente investiu na criação de engenhos de açúcar, porque, nossa, o Nordeste era rico, gente, rico em açúcar. E assim, além disso, ele também investiu no plantio de algodão e deu super certo. Mas Amanda, por que deu super certo? Primeiro, o clima da região Nordeste, o nosso solo massapê, aquele solo bem preto, bem rico em nutrientes, pois é, funciona. E claro, a localidade, o fato da região Nordeste ser mais perto de Portugal e facilitar as navegações, enquanto o Rio de Janeiro e São Paulo estavam lá embaixo no Brasil. Bom gente, mas é claro que o que é bom dura pouco. E Portugal começou a ter dificuldade em financiar essas travessias de lugar para o outro, não estava conseguindo mais investir tanto como ele queria na produção do açúcar. E o que foi que aconteceu? Os holandeses, ou também chamados de flamingos, abriram os braços a Portugal, fizeram um acordo e Portugal ficava responsável a produzir o açúcar lá bonitinho e a Holanda transportava o açúcar da capitania de Pernambuco até Amsterdã, na Holanda, e lá eles refinavam o açúcar. O açúcar saía desse tom aqui mascavo para esse aqui, branco refinado. Todo mundo já sabe sobre isso, né? Bom, gente, naquela época, o rei de Portugal era Dom Sebastião, um típico rei metido, bem católico, assim, bem Idade Média, que queria combater os infiéis da fé cristã. Entretanto, seu reinado não durou muito, ele morreu bem jovem em combate, e Portugal se viu forçado a escolher um sucessor muito rapidamente, já que a morte foi tão prematura. E acabaram colocando um cardeal, já que eles tinham ligação, ele era bem católico, o antigo rei Dom Sebastião, então escolheram esse cardeal. Porém, o cardeal, gente, estava literalmente morto já, estava quase morrendo, tanto que pouco tempo depois ele acabou falecendo, sem deixar herdeiros. E para quem não sabe, a Espanha estava bombando pelo mundo, era um país muito influente, e quando ele viu um trono vazio, eu quero ir, não é mesmo? Quem não quer? Então a Espanha indicou Filipe II como sucessor do trono de Portugal, né? Espanha, Portugal. Mas enfim, e aí acabou acontecendo uma guerra de sucessão desse trono entre esse rei Filipe II da Espanha e Antônio de Portugal, que era lá a pessoa que Portugal indicou, e acabaram batalhando e Filipe II ganhou, claro, porque a Espanha era super forte naquela época e acabou que ganhou. E aí, a partir de aí, começou o início da União Ibérica, Portugal e Espanha unificados por Filipe II. Bom, gente, mas claro que mar calmo sempre atrai alguém mais agitado, e claro que a Holanda estava lucrando muito, horrores, com o refino do açúcar, e ela começou a ver que não era benéfico continuar ligada à Espanha. Para quem não sabe, a Holanda era um protetorado da Espanha,
uma subordinada. E quando ela começou a ficar bastante independente financeiramente, queria a sua própria independência e falou: não quero ser mais um protetorado da Espanha. E foi aí que começou a treta. Rolou várias guerras lá contra a Espanha, né? Holanda versus Espanha. E a Holanda saiu vitoriosa. Mas é claro que Filipe II não ia deixar tão barato assim. E ele fez um monte de leis proibindo o comércio da Holanda com a capitania de Pernambuco, né, com o Nordeste em si, né, porque a capitania pernambucana era praticamente todo o Nordeste. Claro que a gente ia deixar barato, né, fez um monte de coisa para prejudicar a Holanda, mas vocês vão ver o que vai dar. Tempos depois, em 1621, é criado a Companhia das Índias Ocidentais, que são membros da Holanda. Então a Holanda continuou dominando isso aí. E em 1624, eles atacam Salvador. Mas, Amanda, por que Salvador? Por que não Recife, que era rico na produção de cana-de-açúcar? Por quê? Porque, naquela época, Salvador era a capital do Brasil e eles queriam chegar num ponto de bastante influência, tanto de Portugal como da Espanha, para dar o troco em Filipe II. Entretanto, passou lá muito tempo guerrilhando, né? E acabou que, no final, Filipe II manda lá um monte de tropa e os holandeses, né, a Companhia das Índias Ocidentais, os flamingos, acabaram se retirando de Salvador e saíram perdedores. Porém, gente, em 1630, os holandeses voltaram para o Brasil. Mas para onde? Para Recife. Chegaram pelo norte do Recife, das praias lá, Pau Amarelo, Maria Farinha, por aí. Chegaram e não faziam ideia de onde estavam se metendo. Recife era, assim, o maior polo, né, de produção do açúcar e eles queriam pegar, assim, bem na ferida da Espanha. E assim, gente, eles não faziam ideia, né, do caminho, não sabiam como era Recife, de fato, e acabou que estavam perdendo. O pessoal lá começou a revidar e que foi uma guerra e eles praticamente iam perder a guerra se não fosse um cara chamado Domingo Fernandes Calabar. Amanda, quem é Domingos? Ele era um nativo, mas os nativos naquela época eles eram, né, submetidos às ordens de Portugal e Espanha naquele período, e ele acabou que traiu Portugal e Espanha e ajudou os holandeses a conquistarem Recife. A ajuda dele foi tão importante que em pouco tempo eles praticamente dominaram tudo e acabaram saindo vitoriosos dessa guerra em 1630. Entretanto, não saiu tudo bem para Domingos Fernandes. Ele foi morto, né, assassinado por asfixia. Não foi enforcamento, foi uma técnica praticamente semelhante ao enforcamento, mas bem mais dolorosa. E aí tava tudo mar de rosas, a Holanda conseguiu sair vitoriosa, porém eles precisavam colocar alguém, né, para governar lá a capitania. E aí colocaram Maurício de Nassau. Acho que você já ouviu falar desse nome. E ele estava lá por ordem das Companhias das Índias Ocidentais. E o que essa companhia queria? Que ele investisse em Recife, basicamente nos engenhos, investir nos engenhos. Eles não queriam muito mais que isso, era basicamente explorar a terra. Porém, Maurício de Nassau, maravilhoso, ele começou a investir na cidade do Recife. Gente, Recife foi uma grande metrópole de todo mundo, era super, pelo menos nas Américas, era super conhecido o Recife, gente. Ele fez tudo, chamou artistas pra cá, fez a famosa ponte dele, que eu vou contar a história já já. Ele basicamente fez tudo o que a companhia não queria que eles fizessem, que era investir. A companhia só queria explorar. Pausa esse vídeo para dar um recado super especial. Se você é seriedista e ainda não me segue no Instagram, @manuelcanamed, segue lá porque eu lancei um cronograma pro SSA que vai te ajudar a entender melhor o edital e a aumentar sua produtividade nos estudos. Então segue lá. Para vocês terem uma noção, gente, Maurício Nassau, ele foi tão importante que ele fez a primeira sinagoga do mundo.
está aqui em Recife. Ele permitiu a liberdade religiosa, gente. Ele construiu uma cidade do zero. Foi assim, massa. Entretanto, começou a faltar dinheiro. Ele estava no meio da construção da famosa ponte Maurício de Nassau. Acho que eu vou botar até uma fotinha aqui. Acho que vocês conhecem. E ele teve uma brilhante ideia, risos, de cobrar por uma pequena apresentação, que era de um boi voando. Acho que vocês já ouviram, com certeza, seus avós, sei lá, seus pais já te contaram essa história. Foi durante a noite, tava tudo escuro. Ele botou uma cordinha, não sei o que ele fez, mas ele fez, por incrível que pareça, um boi voar. E o povo, caramba, esse Maurício aí é massa, não é? E pois é, gente, ficou bastante conhecido por esse ato. E acabou que rendeu dinheiro e ele conseguiu terminar a ponte. Mas claro, né, que tudo que é bom dura pouco. E a Holanda, né, os Flamingos, a Companhia das Índias Ocidentais, demitiu Maurício de Nassau. Olha, cara, você tá investindo muito em coisa que a gente não quer. Tipo, sinagoga, tipo, liberdade religiosa. E aí, a Holanda demitiu. Sai, Maurício, não queremos mais você, pobre Maurício. E isso, gente, causa uma revolta tão grande na população, porque, cara, a população era subordinada, né, a Portugal e a Espanha. Chega um cara top, Maurício de Nassau, faz um monte de coisa pra investir de verdade na cidade, e aí a Holanda tira. Tipo, cara, saco, né? Irritou tantas pessoas que acabou acontecendo a famosa insurreição pernambucana. Ela foi tão marcante que é considerada o primeiro momento de nacionalidade do Brasil, tá? Considerada, talvez não seja para tanto, mas é o que dizem. Primeiro momento de nacionalidade, de nacionalidade do Brasil. Gente, foi tão importante porque juntou as 3 raças, tá? Do Brasil, os índios, os brancos e os escravos. Todos se juntaram contra, né, os holandeses, porque eles tinham tirado Maurício de Nassau. E assim, gente, foi tanta raiva que, não só por causa de ter demitido Maurício de Nassau, mas porque quando demitiram, eles acharam que saíram no prejuízo, né? Porque Maurício tinha investido tanto pra cultura, vamos dizer assim, da cidade, enquanto eles só pensavam em explorar. E acabaram que cobrando uma dívida para essas pessoas que estavam na região. E aí foi mais um motivo para eles se rebelarem contra os holandeses. No ano de 1654, 24 anos depois, quando eles invadiram Recife, em 1630, eles conseguiram expulsar os holandeses do Nordeste. Vou repetir aquela frase mais uma vez, mas é claro que o que é bom dura pouco, né? Um monte de reviravoltas na história. Mas é verdade, gente. Embora tenham conseguido esse fato, eles não fizeram isso para ter uma independência, porque eles continuaram à mercê de Portugal e da Espanha. E aí o que aconteceu? Primeiro, a produção caiu drasticamente. Porque quem fazia tudo no Nordeste, quem transportava, quem refinava, quem ganhava dinheiro, era quem? Os holandeses. E aí, gente, nossa, o Nordeste praticamente faliu. Foi tudo por água abaixo, tudo por água abaixo. E assim, cara, vocês vão entender o porquê isso foi tão triste no geral. Como estavam entregues novamente aos portugueses, eles acabaram expulsando todos os judeus que tinham liberdade religiosa por conta de Maurício de Nassau. E se vocês... adivinhem pra onde eles foram, gente? Todos os judeus foram pra Ilha de Manhattan. Já conhece esse nome? Nova York. Foram pra lá, eles praticamente criaram Nova York do zero. Tudo que você vê foram os judeus que tiveram pelo menos uma parcela, né, de contribuição. Indo para 1697, um bom tempo depois, né, da expulsão definitiva dos holandeses no Nordeste, o Brasil praticamente encarava uma grave crise. Basicamente estavam quase falidos. Até que encontram-se a joia que Portugal sempre procurou, o ouro. Em 1697, na cidade de Ouro Preto, foi encontrado ouro e lá começou a exploração. O Sudeste, gente, daquela data em diante se popularizou
E o Nordeste foi ficando cada vez mais esquecido. E assim, né, gente, só é bem triste, a gente, né, no caso, o Nordeste, né, era bem famoso, bem populoso, muito rico, e depois da expulsão dos holandeses não se programaram direito para continuar investindo e acabaram perdendo muito dinheiro. E aí só com a descoberta do ouro que o Brasil começou a voltar a crescer novamente. E em 1710, gente, começou a famosa Guerra dos Mascates, que é o último tópico da gente de hoje, que tá lá no seu edital do SSA1. Mas calma, vamos recapitular. Então, gente, depois que os holandeses saíram, em 1654, tudo ficou ruim pro Nordeste e pro Brasil, até que em 1697 acha-se o ouro, o tão adorado ouro por Portugal, e acabaram investindo bastante lá. Toda a riqueza que eles conseguiam, até da cana-de-açúcar, gente, ia pro Sudeste, sendo que a cana era do Nordeste. Mas enfim, depois que acharam o ouro, acabou pro Nordeste, ninguém mais investiu, incentivou nenhum engenho para produzir açúcar e praticamente morreu. E aí, em 1710, os aristocratas de Olinda, os famosos fazendeiros, estavam sofrendo muito porque Olinda era lá o ponto sede dos grandes engenhos de açúcar de Pernambuco. E também era uma vila, então eles pelo menos tinham, né, aquele fator político para tomar decisões, enquanto Recife ainda não era uma vila. Bom, gente, tempo passa e aí os aristocratas acabam pegando empréstimos com os comerciantes portugueses que eram de Recife, que tinham um pouco mais de dinheiro, e acabavam que não conseguiam pagar esses empréstimos porque os juros eram muito altos. E aí o que? Acabavam que ter que vender suas fazendas para esses comerciantes e ficavam sem terra, né? Não estava agradando muito. E aí Olinda se viu forçada a aumentar os impostos sobre Recife, né, para os fazendeiros não terem que vender suas terras. Porém, né, claro que os comerciantes não gostaram desse aumento de impostos, porque eles também não estavam recebendo os juros, né, dos aristocratas. E aí o que? Fizeram um baita alvoroço, que acabaram elevando Recife à condição de vila em 1710. E aí, gente, se não fosse Portugal tivesse nomeado Félix José Machado, a guerra não teria acabado. E aí nomearam ele e ele deu fim aos revoltosos. Ele era português, então claro que quem venceu foram os comerciantes portugueses de Recife e Olinda, coitado, ficou aí no prejuízo. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Devo esclarecer que não sou professora, mas que todo o conteúdo que eu dei aqui foi conteúdo tirado de livros, de videoaulas, de cursinhos que eu fiz, então fiquem tranquilos que nada que eu falei é bobagem, tá certo? Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue, porque é lá que eu dou todas as dicas sobre o SSA, eu falo das coisas que mais caem, falo sobre redação, falo sobre motivação, procrastinação, enfim, sobre tudo. Então vai lá, me segue, não perde nada, tá bom, gente? Claro, se você gostou desse vídeo, é só se inscrever aqui no botão vermelho, dá o like pra ajudar a divulgar o canal e compartilha com os seus amigos seriadistas. Então, um beijo, gente!